A todos que estão conosco aqui nessa palestra de live de inverno pela Universidade Anhanguera. Aos que me conhecem, eu sou Rafael Isaac, né? Aos que não me conhecem, professor, né? Engenheiro civil. É muito bom ter vocês aqui comigo. Eu vou compartilhar com vocês o material aqui da nossa palestra, aqui no grupo. E aí vocês vão acompanhar comigo. Posso contar com a ajuda de vocês? Vai ali. Tá. Ai, não tá mais. Bom, pessoal, eu acredito que todos estão acompanhando aqui comigo, né, a tela. Eu vou dar uma ampliada aqui para a gente ver junto. Então, a nossa palestra hoje, né, está dentro da profissão do engenheiro civil. E nós vamos conversar sobre a indústria da construção e as suas áreas de atuação. Então, a construção civil, pessoal, ela engloba muitas outras áreas que não só a engenharia civil. A construção civil engloba engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia de produção, enfim, diversas outras engenharias, né, nas suas obras, nos seus projetos. E eu vou procurar hoje mostrar um pouco para vocês das principais áreas de atuação da construção civil dentro da engenharia civil, né, nas sub-áreas. E qualquer coisa aí, se vocês já utilizaram o Teams, tem como acionar uma mãozinha aí, depois para você, no final eu vou abrir um espaço para a gente conversar. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, e puder anotar isso aí no papel, ao final eu vou abrir um espaço para a gente fazer um debate, tirar alguma dúvida que for necessária. Tá joia, gente? Maravilha. Vou falar rapidamente aqui, me apresentar para quem não me conhece, aos que me conhecem, né? A gente dispensa um pouquinho essa apresentação, mas às vezes também vocês que me conhecem não sabem da onde que eu sou, né? Mas aí tá aí, meu nome, Rafael Ragaz Isaac, tenho 31 anos hoje, sou de Itapetininga, né? Me formei em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia de Sorocaba, em 2015, e depois também concluí minha pós-graduação em estruturas na Faculdade de Engenharia de Sorocaba, em 2018. Hoje aqui na palestra eu estou representando a empresa da qual eu sou tutor, né? E faço parte do quadro, que é a Universidade Anhanguera, e a minha área de atuação no mercado sou engenheiro civil e estrutural e também atuo como professor, né, tutor universitário. Pessoal, basicamente fiz uma divisão aqui nas áreas de atuação da construção civil. A gente tem, para facilitar, né, eu dividi aqui para a gente projetos. Então, a área de engenharia de projetos dentro de engenharia civil, né, da construção civil, onde a gente engloba arquitetura, por exemplo, projeto de estrutura, projeto de hidráulica, projeto de elétrica, projeto de topografia, e assim vai, uma série de projetos. Essa é a área de projetos. Então, vocês como engenheiros civis ou até engenheiros de outras modalidades podem atuar nessas áreas de projetos. A segunda grande área, né, seria a construção civil em si.
A construção civil em si, basicamente, é a construção no sentido de tocar a obra, né? Então, participar da construção civil seria, nesse quadro que eu estou expondo para vocês, seria um engenheiro de obra, né? Um engenheiro de execução, de construção mesmo. E aí a gente também vai falar um pouco disso daqui a pouquinho na sequência. Depois, uma terceira sub-área seria a parte de materiais de construção. Então, dentro de engenharia civil, a gente tem diversos materiais que nós utilizamos, né? Essa parte de materiais, a gente também vai conversar, eu vou explicar, ela engloba desde a parte de laboratório até propriamente ensaios, né? Até propriamente a seleção, a homologação e a venda de materiais de construção, tá, pessoal? A quarta área estaria dentro de estradas e transportes, né? Eu também vou conversar na sequência com vocês. É uma área que a gente, provavelmente todos aqui na palestra, utilizamos isso aí todos os dias, parte de transportes e estradas, né? E transportes vai desde transporte aéreo, terrestre, né, portos, aeroportos, né, tudo isso aí, essa área de transportes e estradas. Drenagem e hidrologia também seria uma grande sub-área dentro da engenharia civil, da construção civil. Drenagem, desde da drenagem de canais, drenagem de águas pluviais numa cidade, captação, bueiros, né? Obras de drenagem diversas, né? E até contenção de água. E hidrologia é uma ciência também, né? Que estuda o comportamento da bacia hidrográfica, entre muitos outros pontos, mas que nos dá parâmetros para conseguir, por exemplo, calcular aí qual que é o volume de água para uma determinada região, a influência de volume de água numa determinada área, e assim dimensionar diversos projetos e obras de engenharia. Em sexto, eu posicionei aqui para a gente a parte de saneamento e meio ambiente, que é uma outra grande área, sub-área, vamos também dizer assim, da engenharia civil. Saneamento, não precisamos nem ir longe, né? Hoje está um debate, né? Uma discussão muito séria aí no país sobre políticas de saneamento e meio ambiente, né? Que existe um grave problema, por exemplo, no Brasil, que é o acesso à água tratada, a tratamento de esgoto. Tudo isso faz parte de saneamento, né? E meio ambiente de uma forma geral, né? A gente está gerando impactos aí no meio ambiente e a gente tem que pensar como construir de forma a gerar menos impacto ou gerar impactos que possam ser posteriormente corrigidos e compensados, né? E desde um desmatamento de uma árvore até uma construção, enfim, também pensar nesses aspectos, né? E, por último, em sétimo, obras especiais, que eu colocaria aí pontes, né, hidrelétricas, viadutos, plataformas de petróleo e diversas obras especiais nesse sentido, uma usina nuclear, usina de geração de energia, termoelétrica. Vamos pensar nesse quesito aí de obras especiais. Aí, nesse projeto, aí falando um pouco de projeto de arquitetura, né? O que a gente pode hoje estar fazendo aí, né, na área de projetos, por exemplo? Nessa imagem a gente vê um estudo de um pequeno edifício, do qual é feito um estudo tridimensional, né, em 3D, com uma certa animação, onde a gente consegue passar para o proprietário, por exemplo, e para quem for investir, né, ou para os proprietários, uma noção mais realista de como é que vai ficar esse empreendimento pronto. Então, muitas vezes o pessoal não consegue muito bem entender um corte de um desenho ou uma vista em planta,
e a gente lançando mão de projetos, né, em 3D, a gente está ajudando não só o proprietário a visualizar e ter mais certeza do que ele quer e do que ele vai estar investindo e construindo, até como os próprios membros da construção, né, a própria equipe que vai executar esse empreendimento vai poder também ter uma noção melhor de como executar isso daí. A construção civil na parte de fundação, pessoal, que também é uma área muito importante a ser pensada, né? Por exemplo, nesse caso dessa imagem, a gente tem uma máquina, né? Aí você começa a ver as outras engenharias juntamente com a engenharia civil, por exemplo, né? Você tem duas máquinas, vamos falar assim, né? Você tem uma retroescavadeira e depois você tem ao lado, em azulzinho claro, meio verdinho, uma máquina de hélice contínua de perfuração de fundação, né? Então, nessa imagem a gente tem noção, e são equipamentos desenvolvidos usando engenharia mecânica, engenharia elétrica, e aí a gente começa a também fazer a parte de produção do canteiro de obra. Então, uma obra grande, assim que nem um prédio, ou até mesmo uma obra menor, uma casa, ela é uma linha de produção, na qual o engenheiro, ele precisa ter em mente a sequência construtiva, a sequência de produção. E é muito importante a gente pensar nisso, né? A sequência dos serviços. Então, nessa imagem, a gente consegue ter noção, a obra está fechada, está fundo, e você tem na sequência a colocação, a execução da fundação, que é um dos primeiros pontos aí, depois de montagem de terraplanagem, limpeza de canteiro, né, e montagem de canteiro, é a execução da fundação. Perfeito, pessoal? Na sequência aqui, a gente tem uma outra imagem, né, na qual o pessoal está fazendo o posicionamento dessa ferragem da estrutura de fundação, né, aí você tem um grande bloco de fundação e uma viga também, então um auxílio da máquina para levantar isso aí, que é muito pesado, né? Uma estrutura dessa facilmente pode chegar a 300 quilos, por exemplo. Então, você precisa, na hora de juntar essas ferragens, fazer um levantamento com auxílio, por exemplo, de máquinas, né? Já é uma obra um pouquinho mais pesada, né? No caso, isso daí também é relativo a uma execução de um prédio, então já é uma fundação mais pesada. Certo, gente? Também faz parte da construção civil. Você vê um engenheiro, por exemplo, no canteiro de obras, numa execução similar a essa, ele tem que estar controlando toda essa sequência de serviços, marcando, agendando com as empresas terceirizadas aí, das quais vão fornecer ferragem montada, vão fornecer maquinário para levantar essa estrutura, ou vão fornecer maquinário para perfurar a fundação, concretar, concreto usinado. Então, gerenciar toda uma linha de produção, né? É um canteiro de obras, né? É um canteiro de obras e a gente precisa ajustar tudo isso aí. Aqui na sequência, você tem um ensaio sendo feito, e aí já entraria um pouco dentro de engenharia de materiais, né, por um laboratório, né, que esse ensaio em especial que está sendo feito por esse senhor na foto, é um ensaio chamado SLAMP Test. O SLAMP Test vai nos dar uma informação do concreto que é a trabalhabilidade desse concreto, ou seja, o quanto ele é consistente, se ele é mais mole ou se ele é mais duro, desse concreto. Então, quando a gente faz uma especificação, um projeto, um cálculo de um tipo de concreto, a gente determina também em projeto qual que é o tipo de concreto que tem que ser utilizado.
e esse ensaio inicial vai poder nos dizer se esse concreto está chegando, porque do tempo que ele sai da usina, se eles tirarem o slump lá na usina, até ele chegar na obra, o concreto ele vai sofrer perda de água, porque o concreto, a mistura de concreto gera uma reação química exotérmica. Exotérmica libera energia. E essa liberação de energia faz com que a água evapore. Então, às vezes ele até pode sair da usina, por exemplo, com um slump de 16 mais ou menos 2. O que é 16 mais ou menos 2? É a hora que a gente faz esse ensaio, puxa esse cone, tem toda uma normativa para ser moldado e puxado, ele abaixa de 14 a 18 centímetros. Né? 16 mais ou menos 2 tem uma tolerância, por exemplo. Então, ele até pode sair da usina com 16 mais ou menos 2. Só que, dependendo do caminho, da temperatura no dia, ele vai chegar na obra, pode chegar na obra com menos do que isso. Então, o engenheiro do canteiro de obras já tem que ter tido uma conversa, ter ligado, por exemplo, para o engenheiro da concreteira e já pedido uma folga para que ele possa adicionar água nesse concreto no canteiro sem alterar a resistência desse concreto. Então, a gente tem que ter uma margem de negociação. E esses ensaios também, ao lado embaixo, vocês estão vendo alguns cones, né? São corpos de prova, que estão embaixo, bem embaixo do pé dele ali, para o finalzinho da foto, dentro de uma caixinha preta. Depois que for feito esse ensaio de slump, vai ser feita a moldagem dos corpos de prova, e esse laboratório, ele contratado à parte, vai nos dizer se o concreto que veio no caminhão, de fato, atingiu a resistência especificada, esperada em projeto, que para nós na obra é excelente. Não tem coisa mais legal do que a gente saber, por exemplo, numa obra de um porte maior, né, que a estrutura, de fato, resistiu ao que ela foi projetada para resistir. Perfeito, pessoal? Dentro da construção civil, nessa próxima imagem, a gente também pode abordar a parte de estrutura da edificação, sendo que, basicamente, os principais materiais aí hoje, que a gente está usando, né, em edificações prediais, por exemplo, que é o caso dessa imagem, concreto armado, alvenaria estrutural, concreto protendido, estrutura metálica e, eventualmente, estrutura de madeira. Então, a gente tem esse desafio, vamos dizer, entre aspas, de juntar todos esses sistemas construtivos de materiais diferentes para que eles trabalhem, cada um deles, na sua melhor especificação. Porque todos os materiais de construção, eles têm vantagens, vamos dizer assim, e desvantagens em determinadas situações. Eu queria saber, pessoal, todo mundo está conseguindo acompanhar comigo os slides? Acredito que está tudo em ordem, né? Vocês estão vendo uma imagem, prédio no fundo, está tranquilo? Sim. Tranquilo. Beleza, obrigado, gente. Aí, pessoal, dando sequência aqui na próxima imagem, vamos falar também dentro de construção civil. A gente tem um edifício aí, nessa imagem, que hoje é o maior edifício do mundo. Quem sabe o nome desse edifício? Alguém de vocês lembra o nome dele? Esse aí, pessoal, é o Burj Khalifa, né? É um arranha-céu, né? É um prédio muito grande, feito sobre uma estrutura de um projeto magnífico de engenharia, né? Uma estrutura de radier em concreto, estaqueado. Então, é uma coisa, assim, magnífica, né? Só para vocês terem uma ideia da superestrutura, que é o que a gente enxerga acima da fundação numa construção. A gente chama de
superestrutura. Aí, na sequência, pessoal, pergunto para vocês, pode isso? De repente, foi feita lá a obra, parece ser uma obra um pouco maior, né? Pelo porte do pilar aí, da viga. Será que você pode sair rasgando, assim, uma estrutura? Parece que foi feito isso após a execução, né? Então, de repente, até pode, se foi projetado, se foi considerado no cálculo essa perda da seção do concreto, de repente, tudo bem. Agora, não me parece exatamente o que está acontecendo nessa imagem, né? Não me parece que foi muito bem pensado, né? Planejado, vamos dizer assim, essa interferência da instalação elétrica na viga de concreto ali em cima e no pilar, né? Então, uma coisa que a gente tem que se atentar aí na construção civil, interferências e planejamento de execução. Aí tem uma outra imagem aqui também, né? Pode ir aqui, pessoal. O cara começou a fazer a escada, aí tem que sair, tem que acessar por fora, assim, você chega até uma determinada altura, ali, você tem que dar uma escalada por fora, né? No andar de cima. Então, veja bem, cuidado na parte de execução de projetos, isso daí, né? E execução de obra também. Será que houve? Será que foi pensado? Não me parece que foi bem pensado isso, né, pessoal? Dentro de gerenciamento de obras, a gente tem uma imagem aqui interessante, que também é uma área de atuação aí, né, do engenheiro civil. Você vê, por exemplo, um canteiro de obras bem organizado, bem limpinho, no qual a gente tem uma fundação bem executada, uma obra sem resto de materiais, foi usado fechamento de formas de madeira, foi usado concreto, muito bem executado, né? Você vê, e aquela montanha de terra que está ali no fundo, depois ela já vai ser utilizada para fazer esse nivelamento da casa, né? Casas, prédios, no geral, eles têm que estar sempre mais altos, né? Que o nível da calçada, para que por gravidade a gente possa jogar toda a água da chuva e também para que a gente possa posteriormente lançar o esgoto, também ligando a edificação com a malha de distribuição de esgoto. Beleza, pessoal? Então, a parte de engenharia de transportes, eu peguei essa imagem para falar um pouco de engenharia de transporte, gente. Essa aí é uma obra de um terminal do BRT, né? O BRT, pessoal, é um transporte e sistema elevado que você tem uma grande vantagem, que é o embarque em nível. O que é um problema hoje que você tem numa linha de transporte, por exemplo, de um ônibus? É o tempo que se perde no embarque. Então, você tem que subir alguns degraus do ônibus e, eventualmente, você tem que pagar uma passagem. No sistema de BRT, ele lembra muito o sistema de transporte de Curitiba. Por exemplo, que todo mundo acho que já viu, quem não viu depois pesquisa, você tem os tubos, estações tubos de ônibus, no qual, antes de você chegar a sua vez de ingressar no ônibus, você tem que acessar, você sobe o degrauzinho, acessa essa plataforma, né? Aí você paga, né? Ou passa o cartão, enfim, você faz esse pagamento, vamos dizer assim, e aí você ingressou no tubo. A hora que o ônibus encostou ali, as pessoas descem e as outras sobem, né? Não tem essa perda de tempo com escadas, com pagamentos, lembra muito o metrô, né? Então, em grandes cidades, em cidades em crescimento, é uma grande vantagem em engenharia de transportes, por exemplo, estou trazendo para vocês, alguns de vocês já devem conhecer, mas estou trazendo essa situação do BRT. Inclusive, na nossa região aqui em Sorocaba hoje, está sendo executado
uma obra de BRT, onde busca-se através dessa obra justamente tudo isso, né? Você melhora a velocidade de transporte, a qualidade de transporte e também o trânsito, porque o BRT é um ônibus maior, né? Geralmente ele pode ser articulado, biarticulado, triarticulado. Então, ao invés de você ter um ônibus levando X pessoas, você tem um ônibus maior levando X mais Y mais Z pessoas. Também tem essa vantagem, pessoal. Agora, nessa imagem, a gente vai conversar um pouquinho a respeito de drenagem e hidrologia, né? Tá aí uma obra tão falada, tão polêmica e tão importante por muitos aspectos e assim, desafiadora, né? Que é a transposição do Rio São Francisco. Então, uma obra desse porte, ela se encontra dentro da sub-área aí também de drenagem e hidrologia, porque para você calcular o impacto que uma distribuição de água é capaz de fazer aí, né, você tirar uma água de uma região, levar para outra, etc, etc, você está fazendo uma obra aí grande, né, de drenagem e hidrologia e desafiadora, né? É um sonho antigo de se levar água a muitos pontos secos do Nordeste, do sertão nordestino. Certo, pessoal? Aqui, gente, para quem nunca viu, né? A gente tem nessa imagem, alguns já conheceram. Eu lembro que quando eu era pequeno, na escola, acho que devia estar na 7ª ou 8ª série, eu fui conhecer uma estação de tratamento de água. Nesse caso nosso aqui, a gente tem uma estação de tratamento de esgoto. Nessa imagem, pessoal, a gente consegue ver a estação de tratamento de esgoto, na qual a gente tem toda a estrutura aí que faz parte desse sistema operacional, né? Você tem essas lagoas menores, você tem toda a distribuição, imprescindível também para garantir a qualidade de vida hoje. Nesse próximo slide, gente, nós temos uma obra de ponte estaiada. Olha que interessante, essa obra tem uma particularidade construtiva, né? No qual vocês podem notar que tem duas estruturas, né? Que estão mais altas, assim, são dois grandes pilares, mais à direita da imagem, embaixo. E daí, passando o rio para o outro lado, você também tem uma situação parecida, né? Dois grandes pilares e um tabuleiro ali, né? E o que caracteriza, e é muito interessante desse sistema, é que ele é formado por balanços sucessivos. E o que seriam esses balanços sucessivos? Então, quando você vem executando, por exemplo, um primeiro alinhamento de pilar, né? Você vem e você encaixa uma quantidade ali de lajes, vamos chamar assim, de tabuleiro ali, né? Nessa ponte. Aí, na sequência, você encaixa mais um pouquinho para cá e um pouquinho para cá. Você vai equilibrando ela, né? Porque ela tá uma estrutura equilibrada, né? Ela tem dois pilares centrais, vamos chamar assim, e ela precisa ser elevada, né? A não ser que ela tenha sido calculada para uma situação não assim, mas o convencional seria você levar essa estrutura por igual para que você garanta esse equilíbrio aqui. Certo, pessoal? Então, é uma obra muito interessante. A gente tem ponte estaiada ali em Guarulhos, que pelo menos eu conheço, né? Algumas que eu conheço. A gente tem várias aqui, né? No Brasil, no mundo. Mas você tem, quando você passa ali em Guarulhos, você tem uma ponte estaiada ali em Guarulhos. Você tem uma ponte estaiada, se eu não me engano, aqui em Salto, perto de Itu, também sobre um rio, você tem uma ponte estaiada ali. E diversas outras por aí, são bonitas essas obras, né? Os estaios são muito
muito, vamos chamar assim também, ainda muito excêntricas, né? Apesar de a gente ter muitas, são novidades assim para muita gente. Aqui eu tirei essa foto nessa imagem e assim essa é uma obra muito singular na engenharia nacional, né? Para quem não conhece ou pelo menos já ouviu falar, a hidrelétrica, essa hidrelétrica atrás de mim, ao fundo em Itaipu, né? De Itaipu, né? Essa hidrelétrica é a maior hidrelétrica aí, né, da gente, por muitos anos foi a maior hidrelétrica do mundo. Hoje perde para uma hidrelétrica chinesa lá, que é Três Gargantas. Mas Itaipu é uma grande obra de engenharia, na qual você estando lá, pessoal, é uma imensidão, assim, no que diz respeito a... Nessa imagem nem parece tanto, mas é um paredão de concreto de quilômetros de comprimento. Ela é muito grande. Então, a gente fez uma visitação na hidrelétrica e tivemos a oportunidade de entrar em alguns locais, né, da hidrelétrica. É uma sensação assim de altura, de grandiosidade incrível, né? Depois tem os dados, vocês podem pesquisar na internet alguns dados relativos a essa obra, mas ela simplesmente é magnífica. E metade, bem no meio dela ali, metade dela ali, né, vamos dizer assim, do meio ali, tem uma linha de divisão. Ela é uma obra binacional, né? Ela pertence ao Paraguai e pertence ao Brasil. E por muitos anos o Paraguai vendeu com exclusividade boa parte da concessão de energia elétrica gerada para ele, para o país Paraguai, que era muita energia perto do que era a quantidade necessária do país. Então, essa é uma grande obra de engenharia. Vocês podem ver em branco, né, ao fundo ali, podem ver algumas estruturas em branco, assim, perto do paredão, parecem como se fossem uns cones, né, uns tubos, são as turbinas dessa hidrelétrica. É uma região de segurança nacional também, protegida pelo Exército, Marinha, Aeronáutica. Tem que tomar existe toda uma restrição para você circular, né, por perto, assim, então todo um cuidado que gera muita energia para o Brasil. Hoje eu não lembro exatamente de cabeça, mas acredito que gere pelo menos uns 15% aí da energia nacional, ou até mais. E hoje essa hidrelétrica está operando com capacidade total, né? Pelo menos até uma última vez que eu vi, ela está com todos os geradores operando. É uma grande obra. Quando foi executada, para o concreto não trincar, devido ao tamanho imenso das peças, existiam usinas de gelo, né, para você jogar gelo no concreto para segurar o aumento de temperatura. É realmente uma obra impressionante. Aqui nessa outra imagem, por dentro de um trecho da hidrelétrica, você tem são pontes rolantes, né? São estruturas que servem para içar, né? Içar N dispositivos aí que possam ser necessários para manutenção, ampliação da hidrelétrica, né? E você também tem ali alguns guindastes, né? E muques em caminhões para fazer esse levantamento, manutenção. Você tem até um outro caminhão ali com plataforma, né? Então, por dentro da hidrelétrica existe uma coisa muito curiosa que me chamou a atenção, de tão grande que muitas pessoas na hora lá dentro andavam, elas trabalhavam, né, para ir de um lugar para o outro, elas não andavam a pé, vamos falar assim, dentro desse grande paredão de concreto, elas andavam de bicicleta, com alguns carrinhos, porque as distâncias são muito grandes, então você vai sair de um determinado setor para ir no outro, você pode ter que percorrer quilômetros, então você vai ou de bike, vai de carrinho, tinha gente, obviamente, a pé também, mas é incrível, pessoal, essa obra realmente, acho que vale a pena todo mundo um dia conhecer. Aqui também, dentro de obras especiais, tem essa imagem que eu acho bem diferente, né, interessante.
não sei se alguém de vocês já viu, que é uma plataforma de extração de petróleo, tá? Em alto mar, e você vê aí que ela é interessante também porque é praticamente um grande pilar que sustenta toda a plataforma, né? Pilar central. Inclusive também deve ter sido pensado isso para economizar, né, em fundação. Você direciona toda a fundação dessa estrutura para um ponto só, faz uma grande fundação, e isso fica interessante em termos também de execução. Ao invés de você fazer 3 ou 4 pilares, você faz um grande pilar. Você tem uma combinação de materiais aí, muito aço, né? Porque o aço ele tem uma característica interessante, que é a resistência, né? A capacidade de resistência versus o peso é muito interessante. Então, uma estrutura de aço ela é mais leve e aguenta mais proporcionalmente, muitas vezes, que uma estrutura de concreto, por exemplo, né? Ou madeira. E também durabilidade, né? Manutenção, estruturas, né, bem pintadas, e aí você tem o acesso dela ali por um heliponto do lado esquerdo em cima. É uma obra também bem diferente. Aí pus uma imagem aqui para gente discutir um pouco, né? Só para dar uma descontraída. Esqueci da porta, e agora? Então fez um banheiro lá e esqueceu que tinha que pôr uma porta, né? Parece loucura, mas essa imagem não é real, né? Não sei em que condição que aconteceu, mas você vê, teve que fazer um recorte na porta para a porta abrir, né? E chama o Zé lá agora, o Zé que, né? O Zé que fez o serviço. Então tem que pensar, né, pessoal? Pensar bastante a hora que vai projetar tamanhos, né? É muito importante, não só na engenharia civil, quando você vai projetar qualquer estrutura, né? Você ter noção de ordem de grandeza. Ordem de grandeza é uma coisa muito importante para o engenheiro, né? Ordem de grandeza é saber, por exemplo, que, né, você olhou no papel aquele projeto e fala assim, poxa, mas isso aí não cabe, não funciona, né? Ordem de grandeza é também a hora que você, como engenheiro, já está atuando numa determinada área, você está acostumado a ver números ali na casa de 1.000, 2.000, e de repente chega um resultado, alguma coisa para você com 10.000, um zerinho a mais só. De repente esse feeling, como engenheiro, pode fazer você salvar ou destruir uma estrutura, um projeto. Então, pode acontecer. Ordem de grandeza. A gente tem uma sensibilidade, né, com os números. Sensibilidade com projetos, né, saber o que... Isso a gente desenvolve estudando, trabalhando na área, né, conversando com profissionais mais velhos, indo para obras, fazendo projetos. Isso a gente vai desenvolvendo na faculdade também, nos cursos de engenharia, né? Você vai calculando, você vai vendo, poxa, isso daqui é assim, isso aqui é assim. Isso é muito importante a gente ter isso como profissional. Aí tem uma outra imagem aqui, né? Estou usando o capacete com a jugular. Tá tudo ok, chefe, né? É uma imagem que também achei na internet muito engraçada, assim, mas ao mesmo tempo que ela é engraçada, né? Foi feita num contexto mais assim cômico, né? Porque eu duvido muito, quer dizer, nada é impossível, né? Mas eu duvido muito que assim, de repente isso fosse exatamente desse jeito, né? Mas pode ser não exatamente assim, mas às vezes o pessoal está na obra usando um capacete e o capacete está sem uma jugular. E é num determinado momento que você tem um impacto e esse impacto arranca o capacete da sua cabeça e aí o que era para proteger bem você acaba não funcionando. Então também isso é um pouco de engenharia de segurança, né, dentro das obras, da construção, de todas as engenharias, nos atentarmos, procurarmos sempre orientar o pessoal ao estar usando protetor auricular, capacete, etc, etc, etc. Né, pessoal? Isso tudo tem uma normativa, a gente tem disciplina de engenharia de segurança na graduação das engenharias,
E dentro disso a gente tem as normas técnicas que dizem, olha, para determinado serviço, assim, assim, assado, você tem que estar com esse EPI, esse EPI, esse EPI, e assim sucessivamente. Tranquilo, gente? Agora eu trouxe um conceito para a gente discutir, pessoal, de como é que está o nosso mundo hoje no que diz respeito à evolução tecnológica, mercados, né? A gente tem um planeta hoje maior comunicado, né? Maior conectado, né? Com maior comunicação, tá aí do lado esquerdo. Através de internet, smartphones, mídias sociais, conectividade, velocidade de ideias e novos grupos sociais, certo? Por outro lado, a gente tem a descentralização do poder, que é o que é essa descentralização do poder? É você democratizar a informação, então a informação ela é mais acessível a todos, né? É você ter uma preocupação social nos seus projetos, né? É muito importante hoje uma empresa, um profissional que tem essa preocupação social. Atenção ao meio ambiente também é muito importante hoje, cada vez mais em pauta. Postura ética profissional, né? A ética também está super em pautas. A gente tem inúmeros casos, não só na engenharia, e em diversas áreas no nosso país e no mundo, de problemas de postura ética, muito recentes, menos recentes, que a gente tem que se atentar, né? Sempre está tendo problema disso. Maior influência dos stakeholders, né? Isso também é uma outra pauta que assim, tá na moda, né? Está em destaque. E opinião pública também sobre todos os serviços, sobre os projetos, sobre essas execuções. Então, é assim que está caminhando a nossa parte de comunicação e descentralização do poder. Isso, por sua vez, pessoal, vai gerando uma maior competitividade no mercado, com margens muitas vezes menores de lucros, né? Menores para erros, ou erros ou falta de acertos. Também, cada vez mais sendo exigido maior segurança, né, nos produtos, nos projetos, maior qualidade, né? Maior qualidade, você pode pôr durabilidade, ensaios de produtos, materiais, etc. Prazos, né? Menores prazos, porque hoje, com o advento, por exemplo, da engenharia no tráfego aéreo, né? Por exemplo, você consegue transportar, de repente, num avião cargueiro, de um continente para o outro em horas, um produto, sendo que há muitos anos você conseguiria fazer isso só com navio, em meses. Então, os prazos estão cada vez mais curtos, né? Para entrega de projetos, trabalhos. O mundo está muito rápido. E tudo isso, no final, gerando um menor custo, tanto para quem produz, quanto para quem compra e recebe esses produtos, serviços, projetos, etc. De um outro lado ali, a gente tem também a busca por inovação, onde que a gente procura cada vez mais novas tecnologias essas ligadas a tecnologias de ponta, desenvolvimento de novas formas de comunicação, materiais de construção. Hoje, por exemplo, a gente está vivendo um período difícil com essa Covid-19, onde se busca com muito anseio uma vacina eficaz. Então, novas tecnologias estão sendo pensadas e trabalhadas, né, dentro da engenharia, vamos chamar assim, engenharia de genética, engenharia, que também é um ramo da engenharia, né, engenharia industrial, estão se pensando nisso, farmacológica, essa parte de medicamentos. Remodelação das relações também, muito importante, remodelar a forma com que você trabalha, se relaciona com o seu cliente, com o seu funcionário, trabalhistas também,
Mentalidade Lean também está cada vez mais em pauta, né? A gente tem que pensar numa construção também rápida, veloz, uma tecnologia Lean Manufacturing. Então, é muito importante a gente, como engenheiro, sair com esse espírito hoje. Algumas características que eu trouxe aí do subsetor de edificações, tá? O subsetor de edificações, foco do presente estudo, participa com 2,05% do PIB nacional e 39,7% do PIB da construção. Esse dado está um pouco defasado, tá? Mas é interessante a gente ter uma noção de ordem de grandeza. Este foco ocorrerá devido às peculiaridades e restrições do desenvolvimento do setor. O que a gente tem hoje? Um problema sério na área de construção civil. Uma baixa eficiência produtiva, porque muitas vezes você tem um canteiro de obras deficitário de modelos que possam agilizar o processo da construção, maquinários, pessoal mais qualificado, dinheiro também, dinheiro nas obras. Às vezes construir, por exemplo, no Brasil, no mundo, construir é muito caro. Então, às vezes, a pessoa também está num ritmo de construção apertada, isso vai abaixando a eficiência de produção, né? Qualidade e produtividade também insatisfatórias, perdas de materiais, erros de execução, erros de projeto, isso é um problema que a gente tem aí. Pouco afeito a modificações, né? Um setor que não aceita bem mudar o estilo operante, né? Por exemplo, de repente, diferente um pouco do setor industrial, a construção civil, por exemplo, muitas fábricas, você jamais vai entrar numa fábrica sem estar com um capacete, um EPI, né, numa determinada linha de produção. Na construção civil, muitas vezes você acaba entrando numa obra, acaba entrando rapidamente, mesmo que até ali naquele momento não se ofereça tanto um risco de segurança e saúde do trabalho, mas eles são resistentes, né, a usar EPIs, por exemplo, são às vezes resistentes também a modificar o modo, fala, por exemplo, eu já sempre trabalhei assim e não vou mudar, por exemplo, né? Utilização de mão de obra de baixa qualificação, que é um outro problema, né? Porque quanto mais qualificado, quanto mais cursos você tem, mais ensino você tem, maior sua assertividade em tudo, né? No trabalho, né? Na vida, enfim. Isso não é diferente na construção. E a alta rotatividade de pessoal. Geralmente, uma construção acaba girando muita gente lá dentro de uma mesma obra, né? E isso pode ser ruim, porque essa alta rotatividade, às vezes, para você incorporar uma cultura organizacional daquela obra, daquele profissional que está responsável, ou engenheiro, ou construtor, que já tem uma mentalidade, até você ensinar todo mundo que vai chegando, isso diminui a qualidade no serviço final. Aqui você tem um gráfico, pessoal, da distribuição, né, de valores da cadeia de construção civil, né? Olha só, um gráfico em pizza, né? Onde você tem ali, ó, comércio de materiais de construção, corresponde a 4,5%. Serviços auxiliares de construção, 7,5%. Obras informais, quase 20% da cadeia da construção. Construção residencial informal, quase 15%. Construtoras formais, né? Quase um pouquinho mais que 25%. Empresas informais, né? 6,1%. Empresas formais, 21%. E comércio e serviços informais, quase 1%. Tá? Então, essa é uma distribuição para a gente também ter uma noção de como é que está equilibrada esses subsetores, tá? Dentro da cadeia da construção civil. Aqui tem um gráfico
do produto interno bruto, né, do Brasil, por atividade, você vê que você tem uma grande fatia da parte de serviços, quase 60%, e dentro de serviços você tem uma subdivisão ali de serviços mercantis não financeiros, serviços não mercantis, comércio e instituições financeiras. Aí você tem a agropecuária com 7,8%, a construção com 9,1% e a indústria com quase 25% do produto interno bruto. Você vê que a construção civil, ela é responsável, por exemplo, por uma grande fatia da roda do mercado, né? Mercado nacional de produção, né? de produto interno bruto. Porém, por exemplo, se você comparar com a indústria, ela é bem menor, né? E se você comparar com a agropecuária, ela quase empata com a agropecuária. Então, é um gráfico interessante para vocês pensarem o quanto que o setor da construção civil é responsável aí pelo produto interno bruto. Aqui você tem um outro gráfico de pessoal ocupado no Brasil e a participação desse pessoal ocupado por atividades. Então, lá dentro do setor, né, de serviços, você tem quase 60%. Agora, você vê, olha só, a agropecuária tem mais que a construção civil, por exemplo, de participação por atividade. E a construção civil, nesse caso, ela acaba ficando atrás de tudo, de todos aí, né? Nesses 4 itens aí do gráfico. E a indústria com quase 13%. Então, é muito importante a gente ter essa noção de ordem de grandeza, né? Mas, ainda assim, muito importante, sem dúvida, a participação de todos esses por exemplo, se você tem um problema aí na parte agropecuária do país, separa quase que 25% da participação de pessoal ocupado, né? Se você tem um problema total, vamos dizer assim. Então, são números que nos remetem a ordens de grandezas interessantes. Eu peguei essa informação do Globo, que segundo ele, com os dados do PNAD de 2009, que é um pouquinho defasada também, mas é uma informação interessante, foi possível constatar que no setor público, o profissional que concluiu o ensino superior, gente, para vocês que estão fazendo universidade, tem um rendimento de praticamente 20% maior do que aquele que só fez o ensino médio. Na iniciativa privada tem um rendimento em média 16,5% maior, tá? Então, como é importante o estudo, né, na qualificação, né? Eu digo estudo ensino médio, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, cursos de extensão, tudo no final acaba contando. Você tem uma grande diferença a longo prazo, a médio prazo, no seu salário, em função da quantidade de estudo. A tendência é você ter um salário maior, certo? E aqui tem um gráfico, que é uma tabela salarial, também não está muito atualizada, mas é interessante para vocês verem, ó. Por exemplo, um ajudante de pedreiro, nesse gráfico aí, tem um salário lá de médio de R$ 1.344. Um pedreiro que na obra, na construção, acaba tendo mais responsabilidades que o ajudante e acaba também precisando ter uma formação, né, maior para conseguir, por exemplo, aprumar, tirar nível, tirar esquadro, etc., fazer uma série de execuções aí, né, de serviços, ele ganha mais. Um armador, que é quem monta ferragens, né, ferragens de aço na obra, né, ou fora da obra, numa indústria, ele também ganha mais, né? E aí você vê um engenheiro, ele ganha mais ainda. Então, é interessante essa ideia, né, também de ordem de grandeza dos números, do salário que os profissionais vão tendo em função das suas capacitações. Geralmente, um armador,
ele tem que saber ler projeto de estrutural, ler uma viga, ler como é que monta um pilar. Ele vai aumentando suas responsabilidades, as complexidades do serviço ali, vai aumentando o salário. E por fim, pessoal, gostaria de encerrar a nossa palestra aí, nossa conversa, com uma frase que eu gosto muito do Oscar Niemeyer, que a gente tem que sonhar, senão as coisas não acontecem, né? Espero que todos vocês tenham seus sonhos, corram atrás deles. Lógico que não adianta só sonhar, né? Tem que fazer, né? Também, do outro lado, tem uma outra frase que fala em 99% transpiração e 1% inspiração, mas é lógico que o bom senso é sempre o que predomina, né? Então, eu acredito que vocês têm sim que correr atrás dos sonhos de vocês. Tem muito espaço aí para a gente desenvolver engenharia, tecnologia. O Brasil é um país com grande potencial, e até outros países, se vocês virem a trabalhar em outros países, são excelentes para vocês estarem se empenhando. E agradecer em meu nome, né, obrigado a todos pela companhia, pela atenção, em nome da Universidade Anhanguera e todos os profissionais que se empenharam aqui para que fosse possível nós montarmos essa estrutura e estarmos juntos hoje aí. Obrigado a todos vocês. Pessoal, vou abrir um espaço aqui para, caso alguém queira digitar, dá para mostrar a conversa aqui, dá para digitar, ou quiser falar no áudio comigo, pode abrir o microfone, se quiser alguém fazer alguma pergunta, alguém compartilhar alguma coisa aí, fiquem à vontade. O Luiz já levantou a mãozinha lá, ele quer falar? Professor, como você caracteriza e define um projeto sustentável na construção civil? Perfeito, perfeito, Luiz. Muito obrigado pela pergunta. Um projeto sustentável hoje, o conceito de sustentabilidade, ele está diretamente ligado com você conseguir gerar o desenvolvimento na sua geração, por exemplo, na nossa geração, no mundo de hoje, sem você afetar o desenvolvimento e os recursos para as gerações seguintes. Então, um projeto sustentável é isso, você vai crescer hoje, mas você não vai afetar o crescimento, o desenvolvimento das futuras gerações e também, obviamente, tomando todos os cuidados com os recursos naturais, priorizando recursos renováveis, recursos que gerem menos impacto ambiental, poluição, etc, etc. Perfeito, Luiz? Obrigado pela participação. Obrigado, professor. Ficou muito bem elucidado. Parabéns pela palestra. Muito obrigado. Obrigado pela presença. Alguém mais tem alguma perguntinha aí para a gente? Tranquilo? Estou dando uma olhada aqui agora que atualizou. Enquanto vocês vão pensando aí se querem fazer mais alguma pergunta, eu gostaria de agradecer cada um dos alunos aqui, vou citar o nome de vocês que está aparecendo para mim, pela presença aqui comigo, pela companhia nessa noite. Alexander, muito obrigado pela presença. André, Antônio Ricardo, Danilo Nalesso, Diego Moreira, Eduardo Rodrigues, Francisco Gabriel, Helena, Jéssica Rodrigues, Johnny Frank, Luciana, Luiz, Marcelo Gil, a Maria, Mariane Cunha, Maicon, Raíssa Monberg, Raíssa, se for, eu estou querendo lembrar da Raíssa, eu acho que foi minha aluna no Instituto Federal, depois me confirma se é você mesma. Renato Sumida, Ricardo Pereira, Rodrigo Bueno dos Santos, o Vanderlei, o Victor, Isaac e o Wellington Rafael de Oliveira. Aliás, muitos de vocês, também estou vendo dos nomes aqui, são alunos nossos da Anhanguera. Fico feliz que tenham participado conosco hoje, muito bacana, feliz mesmo aí. E o Naubert também, que está aqui embaixo, Isaac Valese
fazem parte do nosso quadro de pessoal da universidade. Muito obrigado, Naubert, pela assistência e pelo Isaac também. A Luciana levantou a mãozinha aqui. Luciana, quer fazer alguma pergunta? Eu quero agradecer, professor. Obrigada. Eu consegui pelo notebook, mas consegui. Mas obrigada. Deus abençoe vocês. Obrigado, a gente que agradece, Luciana. Fico feliz que você tenha conseguido participar com a gente. Fiquei preocupado na hora, né, que você comentou que não Não, tava... é que acabou a bateria do celular, né? O que eu fiz? Tentei conectar aqui de novo, daí que eu consegui pelo WhatsApp e aqui pelo notebook. Mas deu certo. Obrigadão, Deus abençoe. Amém, Lu. Obrigadão pela participação. É isso, pessoal. Então, se ninguém tiver mais alguma pergunta, eu vou encerrar a nossa palestra e dizer para vocês que qualquer pergunta aí posterior também, eu estou à disposição, conversar. Contem sempre comigo, viu, gente? Certo? Um abraço, então, pessoal. Obrigado aí pela presença.